Uma situação de uma pessoa com deficiência que já fez contribuição e está muito preocupada, doutora, quanto à questão da aposentadoria, né? Ela está preocupada com o planejamento da sua situação, né? Da previsibilidade ali de ter uma aposentadoria da melhor maneira possível. Então a gente fala sobre uma questão de planejamento previdenciário. Eu quero passar para vocês e para a doutora aqui na tela a situação do usuário aqui, né? Roncalli Freitas. Boa noite, doutora. É pessoa com deficiência, considerando que ainda não solicitou a aposentadoria, mesmo já tendo 33 anos de contribuição, onde destes 33 anos, 8 anos contribuiu antes de 1994 e a partir de 94 tem 15 anos com contribuições no teto, 10 anos com o salário mínimo completo, completa 60 anos hoje, optando pela aposentadoria por idade. Posso descartar estes 10 anos com salário mínimo e receber 93% do salário referente ao teto? E aí, doutora, qual tipo de conselho a gente pode dar para esse nosso amigo? Primeiramente, eu queria fazer algumas colocações para você que está assistindo esse vídeo e não entende a complexidade da pergunta dele. Vamos lá. Primeiro, você vai ver que ele trata aí dizendo que tem 33 anos de contribuição, dos quais 8 anos foram antes de 1994. O que ele está falando aí nada mais é do que o marco temporal do plano do real, né? Do plano do nosso dinheiro, a moeda real. Antes, a gente tinha uma outra moeda vigente e essas contribuições, elas são descartadas. Em tese, elas são descartadas. A gente tem a revisão da vida toda, né? Que inclui essas contribuições e que chega a aumentar salários para algumas pessoas. No caso específico, esses 8 anos eles vão ser descartados por não terem sido pagos na moeda vigente, que é o real. Depois de 94, a gente tem a média de todo o período contributivo. Mas aqui a gente está falando de um PCD, então ele tem uma regra, né, ligada à regra antiga. Ele tem aí descarte de 20% dos menores salários, sem nenhum prejuízo quanto ao tempo. Para a gente entender sobre a contribuição do teto. Hoje, o teto da Previdência Social é R$ 7.500, aproximadamente R$ 7.504,07. Esse é o teto da Previdência Social hoje. O ano que vem, ele vai ser um outro valor, que é diferente do valor do ano passado. O que acontece? Quando você vai se aposentar, a gente pega o valor de contribuição da época, multiplica por um índice de atualização monetária e chega no valor da época para hoje. Então, o salário mínimo lá em 2010 era 510. Hoje, o salário é 1.320. É óbvio que o que a gente comprava com 510, a gente não compra com 1.320. Então, a gente atualiza para saber o quanto aqueles 510 tá valendo hoje. O que acontece com essas contribuições no teto? Elas são do teto da época, mas muitas vezes elas não são do teto de hoje. Então a gente precisa atualizar para saber qual vai ser o valor. Se pode fazer descarte? Sim, pode. Mas não recebe aí 93% do salário, porque aquilo que é descartado, né, aquilo que foi descartado, ele também não vai ser considerado. E nesse caso, por se tratar de um PCD, a forma de cálculo dele é 70% da média salarial, acrescido de 1% por cada ano de contribuição. Então aí seria no mínimo 95%. Sempre nesses casos de dúvida do quanto eu vou receber, como eu vou receber, qual o melhor benefício para solicitar, é ideal fazer um planejamento previdenciário. Que aí sim a gente vai projetar os descartes específicos, quanto tempo pode ser descartado, quanto tempo não pode ser descartado, né? O impacto salarial daquelas contribuições descartadas, os impactos salariais das novas contribuições, tudo isso a gente vai planejar dentro desse documento, né? Dentro desse serviço que é o planejamento previdenciário. Então, para ele como para você, que tá aí querendo se aposentar, tá querendo se planejar para ter uma velhice mais segura, faça o planejamento previdenciário. Aí, pessoal, sigam o conselho da doutora.